De acordo com dados de 2019 da Organização Mundial da Saúde, uma pessoa em cada 8 vive com algum problema relacionado à saúde mental. E você já ouviu dizer que o corpo e a mente estão conectados? Pois é, a gente sempre reforça isso aqui no De Bem com Você. Para cuidar da saúde física, gente, é indispensável cuidar também da saúde mental e vice-versa, né? O fato é que o estado emocional pode trazer consequências impactantes para o nosso corpo. Vamos conversar sobre esse assunto? Quem já está aqui no estúdio com a gente para nos ajudar nesse bate-papo é a psicóloga Ana Ferreira. Ana, é um prazer ter você aqui no nosso programa. O prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de ter vindo aqui. Ai, que ótimo. E é isso, né, Ana? Eu falei dessa relação da saúde física com a saúde mental e eu queria que você começasse falando pra gente justamente disso, né? Qual que é a relação entre a nossa mente e o nosso corpo e por que elas devem sempre caminhar juntas? Sim, é muito importante porque tudo que passa na sua mente interfere no seu corpo, né? Eu costumo falar que às vezes quando a gente está pensando em alguma coisa boa, você pode perceber que você se pega sorrindo, né? Então vem da mente, né, de um pensamento e acaba interferindo no seu corpo, né? Que você sorri, o seu humor eleva, né? Você fica mais tranquila. Então, essa questão mente-corpo, elas estão sempre juntas. Mas eu costumo falar também que a gente tem 3 coisas que tem que andar alinhadas, que é mente, corpo e o espiritual. Né? Porque se um desses 3 não estiver ok, você pode perceber que acaba interferindo no outro. Então, os 3 têm que estar alinhados para você ter uma vida mais equilibrada, né? E acho que a meta é justamente encontrar esse equilíbrio, né, Ana? Isso. Que é muito importante, que a gente fique sempre no estado saudável, feliz. Isso. Agora, pensando nesses transtornos, né, que afetam a nossa mente, quais são os principais transtornos que podem impactar a nossa saúde física? Pois é, não tem um transtorno específico que pode impactar. Sabe, qualquer coisa que você tenha que te incomoda muito, qualquer situação que você às vezes tenha dificuldade em lidar com ela, ela pode impactar na sua saúde física. Então, assim, a gente não pode falar assim, é só ansiedade ou é só depressão. A ansiedade pode causar algum déficit na saúde física? Sim, assim como a depressão e outros transtornos também. Sim, então, às vezes, a forma como a gente lida com os nossos embates do dia a dia, né? Os nossos conflitos, as nossas angústias, os nossos medos. Isso, né? Mesmo, é a forma como a gente lida com os problemas, às vezes, do dia a dia. Às vezes, problemas corriqueiros mesmo, que às vezes tem muitas pessoas que têm muita dificuldade, né? Não precisa ser uma coisa, assim, muito extraordinária. Né? Às vezes é umas coisas muito simples que a gente tem aquela dificuldade de resolver e aí acaba que a sua mente não dá conta de elaborar aquilo tudo e acaba vindo para o físico, né? E cada pessoa vai lidar com a mesma situação de uma forma diferente, né, Ana? Isso. E eu queria te perguntar, porque quando a gente está falando desse assunto, que é a nossa saúde mental, a nossa saúde física, a gente se depara com uma palavrinha que é somatização. O que é somatização? Isso. A somatização é justamente isso, é quando a mente não dá conta, né, daquilo que você está vivenciando e somatiza no corpo. Então, ela vem em forma de doença, né? Que são as doenças psicossomáticas. Psico, que vem da mente, e soma do corpo. Então, isso que é a somatização. Sim. E quais são as principais formas de manifestação, né? Você falou dessas doenças, tem doenças que são mais comuns e também quais são as outras formas, os outros sintomas? Sim, o que acontece, assim, às vezes dá problema de pele, dor de cabeça, fibromialgia, problemas no estômago, intestino. Então, assim, são várias doenças que podem ser causadas por isso. Geralmente, a pessoa já tem uma predisposição a ter uma determinada doença. Aí, depois que ela passa por um fator, assim, que deixa ela muito abalada, essa doença, às vezes, tende a aparecer, né? Dependendo da doença, a gente até com a terapia, né, e outros métodos, porque é um conjunto de coisas que você faz que vai te ajudar a melhorar. Então, às vezes, pode até acabar. Ou então, às vezes, pode paralisar por um tempo e depois volta. Então, a pessoa tem que estar em constante, assim, observação, tratamento, né?
para não voltar. E é muito interessante, assim, você falar sobre isso, porque a gente falou aqui no programa hoje sobre o herpes zoster, né? E a gente já aprendeu, né, gente, que um dos fatores que reativa o vírus é a baixa da imunidade. E a gente sabe que essas questões emocionais, esses transtornos mentais, eles afetam o nosso sistema imunológico, né? Sim. Mas por quê? Por que o nosso estado emocional faz essa baixa na nossa imunidade? Sim, é porque a pessoa fica muito fragilizada, né? Então, como ela já fica mais para baixo, mais depressiva, aí a imunidade cai. E aí é uma porta aberta, assim, para vários tipos de doenças, né? É uma brecha, né? Isso, abriu para várias questões. Já era. E é muito interessante, assim, pensar e observar que a gente tem muitos casos de doenças dermatológicas associados a isso, né? A gente tem a psoríase, o vitiligo, e são diversas, assim, não vou citar todas aqui porque nem dá tempo, mas queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso, sobre essas doenças dermatológicas. Sim, pois é, tem a psoríase, vitiligo, lúpus, então nem sempre é na pele, né? Igual eu mesmo tenho vitiligo, né? E quando eu tive, né, quando eu descobri, eu estava mais nova e na época eu não tinha muito recursos, eu não sabia como que eu ia fazer para melhorar ou então para paralisar a doença, né? Hoje em dia está estabilizada, mas aí eu faço terapia, né? Eu pratico esporte, então tive essas coisas que me ajudam a lidar com isso. E você tem mais assim, noção, né? Porque quando você está mais nova, você não tem tanta maturidade. Hoje em dia eu tenho mais noção das coisas, então assim, até mesmo para lidar com aqueles problemas diários, a gente tem mais recursos, né? Entendi. E o vitiligo, então, ele tem essa relação forte com a saúde mental, né, Ana? Como que funciona? Tem sim. Assim, não tem um estudo falando que é simplesmente a saúde mental, mas como não tem nada assim orgânico que fale assim, é por falta dessa vitamina, é por causa disso, geralmente sim. E a gente pode perceber, todas as pessoas que têm alguma doença psicossomática, que na época que ela está um pouco nervosa ou passando por algum problema assim de família, trabalho, né, aumenta um pouquinho. Então a pessoa ela já tem que ter essa consciência que dependendo do que ela passar, vai aumentar, ok, aumenta, mas tratando, volta a estabilizar. Entendi. É muito interessante isso, né? Então, assim, a nossa mente, ela controla tudo, né, Ana? Se a gente tá com essa mente saudável, a chance de dar tudo certo é bem possível. Sim. E aqui, outra coisa, porque as pessoas sempre pensam assim, eu não vou ter isso, é frescura. Muita gente acha que doenças psicossomáticas são frescuras da pessoa, né? E não é, porque olha só, eu sou psicóloga, eu tenho todo um recurso e eu tenho essa doença, então todo mundo pode ter. E aí você aprendeu a lidar com isso também e amenizou bastante. Isso. A gente tem que, dependendo da doença, né, que algumas são crônicas, outras não, você tem, por exemplo, uma gripe e isso passa. Agora, as doenças que são mais sérias, que são crônicas, que você vai ter que conviver com ela pro resto da vida, você tem que começar a aprender a lidar com isso. Pois é interessante, porque eu vou chamar um vídeo agora para o pessoal de casa poder acompanhar, porque assim, você está vendo que a mente e o corpo estão mesmo conectados. Sim. E quando a saúde mental é comprometida, a saúde física também sofre as consequências. E você também já viu aqui no programa que esses sintomas, eles podem se manifestar de diversas formas. A gente recebeu um vídeo da Maria Eduarda que contou um pouquinho sobre como o estado emocional afeta a saúde física dela. Vamos assistir. Meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 22 anos e eu sofro com enxaqueca. E eu, nessa minha luta e sofrendo com dores intensas desde a infância, descobri que o meu principal gatilho são principalmente os gatilhos emocionais, né? Em especial o estresse. Então eu fui vendo que quanto mais estressada, mais dolorida, com mais dor, com mais dias de dor e com mais intensidade de dor eu ficava. Então eu descobri que o meu gatilho era a enxaqueca, as mudanças de humor, né, a ansiedade e o estresse de um modo geral. Pois é, tá vendo? Assim,
Isso pode se manifestar de diversas formas, Sim. seja uma doença dermatológica, uma enxaqueca, uma insônia, né? Assim, um cansaço excessivo, são diversas formas, né, Ana? Agora eu fiquei com uma dúvida aqui. O nosso estado emocional, além de desencadear, né, essas doenças e esses sintomas, eles também podem piorar, talvez, uma doença que a pessoa já tem? Pode. Pode? Pode, né? Porque às vezes a pessoa já tem uma doença, às vezes ela entra num estado de depressão e aí a doença que ela já está, que é, por exemplo, uma doença psicossomática, às vezes ela tem gente que tem alergia por causa de nervoso, né? E às vezes a gente não pensa isso, né? Que a pessoa pode ter uma alergia e tende a piorar. Pois é, mas assim, e como saber, né? Como saber que a minha saúde mental, ela está impactando a minha saúde física? Qual que é a sua orientação? Sim, para você saber, primeiramente você tem que ir num médico, num clínico, né? Descartando todas as possibilidades que não é uma doença orgânica, o médico não conseguindo achar nada ali, aí você vai ser encaminhada por um psicólogo ou psiquiatra e ele vai fazer uma avaliação, né? Mas com certeza, quando não tem nenhuma, o médico não acha nada, você não tem nada orgânico, nada aparente, faz exames, faz vários testes, com certeza é alguma doença psicossomática. Interessante, né? Porque isso acontece mesmo. Às vezes a pessoa está com um sintoma, faz, assim, diversos exames e nada, não dá nada. Então, já é um sinal, né? Agora, e se isso acontecer, né, com a pessoa, o que ela deve fazer? Qual que é a sua orientação? Qual profissional que ela deve procurar? Qual que é o passo? Sim, a pessoa percebendo, né, depois dela ter ido ao médico, ter feito todos os exames, ela vê que a doença persiste, aí é interessante ela procurar um psicólogo, um psiquiatra, para fazer uma avaliação, né, e além dela começar uma psicoterapia, ela tem que ter uma boa alimentação, uma boa noite de sono, praticar algum esporte, pode ser qualquer um, aquilo que ela se adaptar melhor, porque é um conjunto, como eu falei antes, é um conjunto de coisas que ela vai fazer que vai ajudar na questão da doença. Entendi. Então, esse conjunto faz parte do tratamento, Faz parte do tratamento. Tem casos que é necessário uma medicação também, não? Sim, tem casos, assim, com doenças mais complexas, ela tem que entrar com uma medicação, além da psicoterapia e também dessas outras coisas que eu falei, que vai ajudar a melhora, porque aí ela melhora o humor e aí, aos poucos, ela vai melhorando. Por quê? As pessoas, às vezes, por exemplo, num caso de depressão, né? Aí ela vai e desenvolve uma doença psicossomática. Ela ali, ou ela vai no psiquiatra, o psiquiatra vai medicar. Mas ela ali sozinha, só com medicamento, a tendência é ela, assim, só apagar o incêndio. Não vai na raiz do problema. Então, ela vai ou continuar, melhora por causa do medicamento e depois a doença volta, ou então, assim, a doença vai ficar ali. E ela vai ficar por muito tempo fazendo uso de medicamentos e, às vezes, faz uso de corticoides. Então, o interessante é, mesmo ela sem a motivação, estou triste, não consigo levantar da cama, se forçar aí, não esperar uma motivação vir para ela poder fazer alguma coisa por ela, né? Ela vai, procura um atendimento, procura conversar com pessoas, sair daquele lugar, porque as suas atitudes são muito importantes, né? A gente sair da onde a gente está. Mesmo que seja ruim, eu falo, gente, tem que dar um passo, mesmo que seja assim doloroso, é difícil, é péssimo, mas vai. Porque se ela não for, ela for atrás dessa motivação, fica muito mais complicado. Sim, e a gente precisa buscar ajuda, né, Ana? A gente vive num tempo de muita informação o tempo todo, tá tudo muito rápido, a rotina já é corrida e se a gente não parar, respirar e buscar uma ajuda, não vai dar certo, né? Não dá certo, isso mesmo. Então, quando a gente perceber que tá ruim, você tá infeliz, o seu dia a dia está muito complicado, está muito pesado, né? Procura uma ajuda, porque as pessoas tendem a achar que é normal. Não estou bem, passei uma semana ruim, a outra semana também, normal, daqui uns dias isso melhora. E às vezes isso pode caminhar para uma depressão, né? Às vezes ela está tendo várias crises de ansiedade e fala assim, hoje eu não estou bem.
e não consegue perceber que ela já está com algum transtorno. E depois que piora muito, aí fica mais complicado. Fica mais difícil, né? Mais difícil. Ana, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada por trazer, né, essas informações para os nossos telespectadores. Eu que agradeço.